Oi, meus queridos. Hoje eu tô aqui com o coração apertado, mas preciso dividir com vocês algo que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu sempre venho aqui contar as coisas boas da vida, né? Mas hoje eu preciso falar sobre o dia que pensei que tinha perdido meu filho para sempre. Eu sei que muitas mães que estão me assistindo já passaram por isso. Aquele momento em que o filho que você criou, que você amou a vida inteira, te olha nos olhos e diz que te odeia. Dói mais que qualquer tapa no rosto, mais que qualquer doença. É uma dor que corta a alma da gente. Mas antes de eu contar essa história, eu quero que vocês se preparem, porque o que aconteceu naquele São João mudou minha vida e a do meu filho para sempre. E talvez, só talvez, possa tocar o coração de alguma mãe que está passando pela mesma dor que eu passei. Aqui é a Dona Maria, com meus 63 anos bem vividos, sentada na minha cadeira de balanço, e hoje eu vou contar para vocês a história mais difícil da minha vida. Vocês que me acompanham já sabem da minha vida, né? Perdi meu marido, o pai do Júnior, há 15 anos. Foi um infarto fulminante, não deu nem tempo de se despedir. Desde então, tenho criado meu filho praticamente sozinha. Claro que tive a ajuda da família, dos vizinhos, mas o peso maior sempre foi meu. E olha, não foi fácil não, gente. O Júnior sempre foi um menino especial. Quando pequeno, era aquela criança doce, carinhosa, que vinha me fazer cafuné quando eu estava triste. Lembro que quando ele tinha uns 6 anos, logo depois que o pai morreu, ele chegou em mim e disse: "Mamãe, agora eu que vou cuidar da senhora." Meu coração derreteu naquele dia. Mas a adolescência chegou e trouxe mudanças. Vocês sabem como é, né? Hormônios, rebeldia, aquela fase de querer se afirmar. Mas comigo ele nunca foi desrespeitoso, nunca me tratou mal. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre manteve o respeito. Por isso, o que aconteceu naquele São João me pegou tão de surpresa. Deixa eu contar como foi essa história direito. Era junho do ano passado e eu estava animada pra caramba com a chegada do São João. Gente, essa é minha época favorita do ano. O cheiro de milho verde, de quentão, de fogueira, me traz tantas lembranças boas da minha infância lá no interior. Comecei os preparativos uma semana antes. Fui no mercado, comprei milho verde, amendoim, coco ralado, leite condensado. Minha casa virou um laboratório de doces juninos. Fiz pamonha doce, pamonha salgada, canjica cremosa, que era a receita da minha mãe, cocada branca, cocada preta, pé de moleque, bolo de milho. O Júnior estava em casa há 3 meses já. Tinha perdido o emprego numa empresa de contabilidade onde trabalhava há 5 anos. A empresa faliu e ele ficou sem chão. Vocês não imaginam como foi difícil ver meu filho, um homem de 35 anos, voltar para o quarto de adolescente dele, desanimado, sem perspectiva. No começo, eu achei que era coisa passageira. Logo ele arranja outro emprego, pensava. Mas os dias foram passando e eu via ele cada vez mais fechado, mais triste. Passava o dia inteiro no quarto, saía só para comer, mal falava comigo. Quando eu tentava puxar conversa, ele só resmungava ou nem respondia. Eu tentava de tudo, fazia as comidas que ele mais gostava, colocava os filmes que ele curtia na televisão, até comprei aquele videogame que ele queria quando era adolescente. Mas nada parecia funcionar. Era como se ele tivesse construído uma parede entre nós. Algumas vezes eu escutava ele chorando no quarto de madrugada. Meu coração se partia, mas quando ia tentar conversar, ele fingia que estava dormindo ou mudava de assunto. Deixa ele, Dona Maria, eu pensava. Todo mundo tem seu tempo de processar as coisas. Oi, meus queridos. Hoje eu tô aqui com o coração apertado, mas preciso dividir com vocês algo que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu sempre venho aqui contar as coisas boas da vida, né? Mas hoje eu preciso falar sobre o dia que pensei que tinha perdido meu filho para sempre. Eu sei que muitas mães que estão me assistindo já passaram por isso. Aquele momento em que o filho que você criou, que você amou a vida inteira, te olha nos olhos e diz que te odeia. Dói mais que qualquer tapa no rosto, mais que qualquer doença. É uma dor que corta a alma da gente.
Mas antes de eu contar essa história, eu quero que vocês se preparem, porque o que aconteceu naquele São João mudou minha vida e a do meu filho para sempre. E talvez, só talvez, possa tocar o coração de alguma mãe que está passando pela mesma dor que eu passei. Aqui é a Dona Maria, com meus 63 anos bem vividos, sentada na minha cadeira de balanço, e hoje eu vou contar para vocês a história mais difícil da minha vida. Vocês que me acompanham já sabem da minha vida, né? Perdi meu marido, o pai do Júnior, há 15 anos. Foi um infarto fulminante, não deu nem tempo de se despedir. Desde então, tenho criado meu filho praticamente sozinha. Claro que tive a ajuda da família, dos vizinhos, mas o peso maior sempre foi meu. E olha, não foi fácil não, gente. O Júnior sempre foi um menino especial. Quando pequeno, era aquela criança doce, carinhosa, que vinha me fazer cafuné quando eu estava triste. Lembro que quando ele tinha uns 6 anos, logo depois que o pai morreu, ele chegou em mim e disse: "Mamãe, agora eu que vou cuidar da senhora." Meu coração derreteu naquele dia. Mas a adolescência chegou e trouxe mudanças. Vocês sabem como é, né? Hormônios, rebeldia, aquela fase de querer se afirmar. Mas comigo ele nunca foi desrespeitoso, nunca me tratou mal. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre manteve o respeito. Por isso o que aconteceu naquele São João me pegou tão de surpresa. Deixa eu contar como foi essa história direito. Era junho do ano passado e eu tava animada pra caramba com a chegada do São João. Gente, essa é a minha época favorita do ano. O cheiro de milho verde, de quentão, de fogueira me traz tantas lembranças boas da minha infância lá no interior. Comecei os preparativos uma semana antes. Fui no mercado, comprei milho verde, amendoim, coco ralado, leite condensado. Minha casa virou um laboratório de doces juninos. Fiz pamonha doce, pamonha salgada, canjica cremosa, que era a receita da minha mãe, cocada branca, cocada preta, pé de moleque, bolo de milho. O Júnior estava em casa há 3 meses já. Tinha perdido o emprego numa empresa de contabilidade onde trabalhava há 5 anos. A empresa faliu e ele ficou sem chão. Vocês não imaginam como foi difícil ver meu filho, um homem de 35 anos, voltar para o quarto de adolescente dele, desanimado, sem perspectiva. No começo, eu achei que era coisa passageira. Logo ele arranja outro emprego, pensava. Mas os dias foram passando e eu via ele cada vez mais fechado, mais triste. Passava o dia inteiro no quarto, saía só para comer, mal falava comigo. Quando eu tentava puxar a conversa, ele só resmungava ou nem respondia. Eu tentava de tudo, fazia as comidas que ele mais gostava, colocava os filmes que ele curtia na televisão, até comprei aquele videogame que ele queria quando era adolescente, mas nada parecia funcionar. Era como se ele tivesse construído uma parede entre nós. Algumas vezes eu escutava ele chorando no quarto de madrugada. Meu coração se partia, mas quando eu ia tentar conversar, ele fingia que estava dormindo ou mudava de assunto. Deixa ele, Dona Maria, eu pensava. Todo mundo tem seu tempo de processar as coisas. Bom, chegou o dia do São João. Eu acordei cedo, animada, com aquela energia boa. Tinha convidado minha irmã Neide com a família, meu primo Zé com a mulher e os filhos, a vizinha Socorro com o marido, o pessoal da igreja. No total, umas 20 pessoas. Desde 6 da manhã eu estava na cozinha, terminando os preparativos. O cheiro de milho cozido já tomava conta de toda a casa. Coloquei música junina no rádio, daquelas tradicionais, Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho. Tava cantando junto, dançando pela cozinha, me senti uma menina de novo. Lá pelas 10 da manhã, o Júnior desceu para o café. Ele olhou toda aquela movimentação na cozinha e fez uma cara feia. Mãe, que barulho é esse? Não consigo nem dormir direito nessa casa. Ô, meu filho, hoje é São João, esqueceu? Vou fazer uma festinha aqui em casa. Nada muito grande, só a família e uns amigos. Que festa, mãe? Não tô com disposição para festa, não. Ah, meu amor, vai ser bom para você também. Faz tempo que você não vê os primos, os tios. Todo mundo tem perguntado de você. Ele bufou e subiu de volta para o quarto sem nem tomar café direito. Eu fiquei chateada, mas pensei, deve ser só o humor dele hoje. Quando a festa começar e ele vê todo mundo animado, ele vai acabar descendo. Lá pelas 2 da tarde, comecei a enfeitar a casa. Botei bandeirinhas coloridas na sala, na varanda, no quintal, arrumei as mesas com toalhas xadrez, coloquei velas dentro de latinhas vazias para fazer luminária. Ficou uma graça. Até tirei umas fotos para postar no meu Instagram depois.
A primeira pessoa a chegar foi minha irmã Neide, lá pelas 4 da tarde. Ela veio com o marido e os 2 filhos adolescentes. Oh, Maria, que coisa mais linda! Ficou igualzinho às festas que a mamãe fazia quando a gente era criança, ela disse, olhando toda emocionada para os enfeites. Pois é, irmã, tô tentando manter as tradições vivas, né? Cadê o Júnior? Não veio cumprimentar a tia? Tá no quarto, disse que tá com dor de cabeça. Neide fez uma cara preocupada. Maria, aquele menino não tá bem. Você tem conversado com ele? Ô, irmã, eu tento, mas ele não se abre comigo. Desde que perdeu o emprego, ficou assim, fechado. Não sei mais o que fazer. Às vezes ele precisa de ajuda profissional, sabia? Depressão não é brincadeira. Eu sabia que ela estava certa, mas era difícil aceitar que meu filho estava precisando de ajuda que eu não conseguia dar. Os outros convidados foram chegando aos poucos. Meu primo Zé chegou com aquela alegria de sempre, já puxando conversas animadas. A vizinha Socorro trouxe um bolo de fubá que era uma delícia. O pessoal da igreja veio com violão e pandeiro. Lá pelas 6 da tarde, a festa estava animada. Tinha gente conversando na sala, outros no quintal ao redor da mesa de comidas, as crianças brincando de pique-esconde. O som da sanfona ecoava pela casa e todo mundo estava cantando junto. Eu estava radiante, servindo as comidas, recebendo elogios de todo mundo. Ô, Dona Maria, essa pamonha tá uma delícia. Essa canjica tá igual a da minha avó. Que cocada maravilhosa. Vocês sabem como é bom receber esses elogios, né? A gente se sente valorizada. Mas no meio de toda essa alegria, eu não conseguia parar de pensar no Júnior lá em cima. De vez em quando, eu olhava para a escada, esperando ver ele descendo, mas nada. Lá pelas 7h30, resolvi subir e tentar convencer ele a descer, nem que fosse só para cumprimentar o pessoal. Bati na porta do quarto. Júnior, meu filho, desce aqui um pouquinho. O tio Zé tá perguntando de você, a tia Neide também. Não quero ver ninguém, Nai. Deixa eu em paz. Ah, meu amor, só um pouquinho. Come ao menos uma pamonhinha, que ficou do jeitinho que você gosta. Eu tenho orgulho de você sim, meu amor. Você tá passando por uma fase difícil, mas isso passa. Não passa, nada passa. Minha vida é uma merda e sempre vai ser. Foi aí que eu tentei me aproximar dele, estender a mão para tocar no rosto dele, do jeito que sempre fazia quando ele era criança e estava nervoso. Vem cá, meu filho, vamos conversar. Eu sei que você está sofrendo. E foi nesse momento que aconteceu o que eu jamais, jamais na minha vida imaginei que pudesse acontecer. Ele bateu na minha mão com força, me empurrou e levantou a mão direita. Por um segundo, eu pensei que ele ia só gesticular, mas não. Ele desceu a mão com toda a força no meu rosto. O tapa foi tão forte que eu cambaleei para trás e bati nas costas na pia. Meu rosto ardeu na hora e eu senti o gosto de sangue na boca porque mordi a língua na hora do impacto. Mas o que veio depois doeu mais que o tapa. Ele me olhou bem nos olhos, com um ódio que parecia que vinha das profundezas da alma dele e gritou: Eu te odeio mais que tudo nessa vida. Você arruinou minha vida. Você é a culpada por eu ser essa merda de pessoa. Gente, nesse momento eu senti como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. Senti como se alguém tivesse arrancado meu coração do peito e pisoteado ele. A dor física do tapa não era nada perto da dor emocional daquelas palavras. Todo mundo tinha escutado. Minha irmã apareceu na porta da cozinha com os olhos arregalados. Meu primo Zé veio atrás dela. Os vizinhos estavam todos em silêncio na sala, sem saber o que fazer. Eu fiquei ali parada, com a mão no rosto que ainda ardia, olhando para o meu filho que parecia um estranho. Por um momento pensei que ia desmaiar. Mas aí, não sei de onde, veio uma força dentro de mim. Vocês sabem o que eu fiz? Eu sorri. Sorri mesmo com as lágrimas escorrendo pelo rosto, mesmo com o gosto de sangue na boca, mesmo com o coração despedaçado. Por que eu sorri? Porque naquele momento, olhando para aquela criatura que estava ali na minha frente, destruída pela dor, eu vi meu menino pequeno de novo. Vi o garotinho de 5 anos que chegava chorando em casa porque os colegas tinham feito alguma maldade com ele. Vi o adolescente inseguro que vinha me pedir conselhos sobre meninas. Viu o jovem que chorou no meu colo quando não passou no vestibular. Eu vi que por trás de toda aquela raiva, de todo aquele ódio, tinha um homem sofrendo, perdido, sem saber como lidar com as próprias frustrações. E a pessoa mais fácil de culpar era eu, porque ele sabia que eu nunca ia abandonar ele, nunca ia parar de amar ele.
Então, com toda a calma do mundo, eu me aproximei dele. Ele ainda estava tremendo de raiva, os punhos cerrados. Eu peguei devagar no braço esquerdo dele e arregacei a manga da camisa. "Ó aqui, meu filho", eu disse, bem baixinho, só para ele escutar. E mostrei para ele a tatuagem que eu tenho no meu braço desde o dia que ele nasceu. Júnior, meu maior amor, 1989. Vocês precisavam ver a cara dele naquele momento. A raiva foi sumindo devagarzinho do rosto, dando lugar a uma confusão, depois a uma tristeza tão profunda que eu pensei que ele ia desmoronar ali mesmo. Isso aqui, eu continuei, apontando para a tatuagem, é eterno. Não importa o que você faça, não importa o que você diga, não importa quantas vezes você me bata ou me xingue. Você é minha vida, você é meu coração batendo fora do peito. E mãe não desiste de filho nunca, nunca. Ele ficou olhando para a tatuagem, depois para o meu rosto ainda vermelho do tapa, e foi como se alguém tivesse aberto uma comporta dentro dele. Começou a chorar que nem criança pequena, aquele choro de quem tá com dor na alma. Mãe, mãe, me perdoa, pelo amor de Deus, eu não queria, eu não sou assim, me perdoa. E se jogou nos meus braços igual fazia quando era pequenininho. Eu abracei meu menino ali mesmo, na frente de todo mundo, sem me importar com mais nada no mundo. Fiquei fazendo carinho no cabelo dele, beijando a testa dele, falando baixinho no ouvido dele igual fazia quando ele era bebê e estava com pesadelo. "Tá tudo bem, meu amor, mamãe tá aqui, tá tudo bem." As pessoas foram saindo devagarzinho da cozinha, respeitando aquele momento nosso. Minha irmã fez sinal para o pessoal ir embora, mas antes veio até mim e sussurrou: "Precisa de alguma coisa? Me liga." Ficamos ali abraçados, não sei por quanto tempo. Ele chorava, eu chorava, e era como se toda a dor, toda a mágoa, toda a raiva tivesse saindo pelos nossos olhos. Quando ele conseguiu se acalmar um pouco, sentamos ali mesmo no chão da cozinha. Ele com a cabeça no meu colo, eu fazendo carinho no cabelo dele, e começamos a conversar como não conversávamos há anos. Ele me contou sobre a depressão que estava sentindo desde que perdeu o emprego. Me contou sobre como se sentia um fracasso, sobre como tinha medo de nunca mais conseguir se reerguer. Me contou sobre as noites em claro, sobre os pensamentos ruins que passavam pela cabeça dele. Mãe, eu acordo todo dia me sentindo um lixo. Olho no espelho e vejo um homem de 35 anos que não consegue nem sustentar a si mesmo. Vejo os colegas da faculdade, casados, com filhos, com sucesso profissional, e eu aqui, dependendo da senhora para tudo. Meu filho, você não está dependendo de mim por vagabundagem. Você perdeu o emprego porque a empresa faliu, não foi por incompetência sua. Isso podia ter acontecido com qualquer um. Mas por que comigo, mãe? Por que minha vida tem que ser sempre tão difícil? Primeiro perdemos o papai, agora isso. Parece que eu sou amaldiçoado. Não diga isso, Júnior. A vida tem dessas fases. Seu pai sempre dizia que Deus não dá fardo maior do que a gente consegue carregar. Mas eu não tô conseguindo carregar, mãe. Eu tô quebrando por dentro. E o pior é que acabei descontando na senhora, que é a única pessoa que sempre esteve do meu lado. Você tá quebrado, mas não tá morto. Quebrado a gente conserta, meu amor. E não precisa consertar sozinho. Eu tô aqui. Conversamos até quase 4 da manhã. Ele me contou coisas que eu nem imaginava que ele sentia. Me pediu perdão umas 1000 vezes. Chorou, riu, lembrou de histórias da infância. Foi uma madrugada de cura. No final da conversa, ele me olhou nos olhos e disse: "Mãe, eu preciso de ajuda. Acho que preciso procurar um psicólogo." "Então vamos procurar, meu filho. Amanhã mesmo a gente dá um jeito." E foi isso que fizemos. Na segunda-feira seguinte, ele começou a fazer terapia com uma psicóloga que uma amiga minha indicou. Começou a tomar antidepressivo, começou a fazer exercício, começou a se cuidar melhor. Não foi fácil, gente. Os primeiros meses foram difíceis, com altos e baixos. Teve dias que ele acordava bem, outros que não queria nem sair da cama. Mas aos poucos, eu fui vendo meu filho voltando a ser ele mesmo. 3 meses depois daquele São João, ele conseguiu um emprego numa empresa de consultoria. Não era a vaga dos sonhos dele, mas era um recomeço. E recomeçar, às vezes, é tudo o que a gente precisa.
6 meses depois, ele alugou um apartamento pequeno perto do trabalho. No dia da mudança, ele chorou igual criança. Mãe, obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter me mostrado que amor não tem limite. E eu que chorei junto com ele. Hoje, 1 ano depois daquela noite terrível, posso dizer que tenho meu filho de volta. Ele tá bem, trabalhando, namorando uma moça maravilhosa que conheceu na terapia. Todo domingo ele vem almoçar comigo e a gente conversa sobre tudo: trabalho, relacionamentos, planos para o futuro. Semana passada, ele chegou aqui com uma surpresa que me deixou sem palavras. Arregaçou a manga da camisa e mostrou uma tatuagem nova que tinha feito. Dona Maria, minha fortaleza, 2025. Quando vi aquilo, chorei igual criança, porque às vezes a gente precisa passar pela tempestade mais terrível para valorizar o sol que vem depois. Às vezes, o amor precisa ser testado no fogo para se mostrar que é mais forte que qualquer chama. Meu filho me deu um tapa naquele São João, disse que me odiava, mas eu sorri e mostrei minha tatuagem. Mostrei que amor de mãe não se quebra, não se gasta, não se acaba. Mostrei que por mais que a tempestade seja forte, o amor sempre vence no final. E hoje, quando olho para trás, eu sei que aquele tapa foi o melhor tapa que eu já levei na vida, porque foi o tapa que acordou os dois. Ele para a realidade de que precisava de ajuda e eu para a realidade de que às vezes amar é saber quando soltar a mão para deixar o outro crescer. Por isso, eu sempre vou dizer para vocês, meus queridos, quando alguém que vocês amam estiver passando por um momento de desespero, de raiva, tentem enxergar além daquela dor. Tentem ver a alma ferida que está gritando por socorro, porque às vezes quem mais machuca é quem mais precisa de amor. E nunca, nunca desistam de quem vocês amam, porque o amor verdadeiro não desiste nunca. Ele espera, ele perdoa, ele cura, ele reconstrói. Hoje, meu filho tá bem, eu tô bem e nossa família tá mais unida do que nunca. E tudo começou com um tapa que me ensinou que o amor de mãe é mesmo a força mais poderosa que existe nesse mundo. Bom, meus queridos, era essa a história que eu precisava dividir com vocês hoje. Uma história de dor, mas também de cura. Uma história de raiva, mas também de perdão. Uma história de quase perda, mas também de reencontro. Espero que essa história toque o coração de vocês, assim como ainda toca o meu toda vez que lembro. Deixem aí nos comentários se vocês já passaram por algo parecido, se conhecem alguém que passou por isso. Vamos trocar experiências, porque é dividindo que a gente aprende e cresce. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, da Dona Maria que nunca vai desistir de acreditar no poder do amor. E até o próximo vídeo, que espero que seja com uma história mais alegre para contar.